Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos estudar valor esperado em variáveis aleatórias discretas. Então a pergunta central da nossa aula é o seguinte: nós já estudamos diversos modelos, diversos tipos de variáveis aleatórias discretas e na videoaula anterior nós estudamos sobre o valor esperado. Então a ideia é juntar as duas coisas. Então o que seria o valor esperado de uma variável aleatória que segue os modelos estudados nas aulas anteriores? Então, nós vamos começar relembrando rapidamente o que é valor esperado. O valor esperado é nada mais, nada menos que você fazer uma somatória de todos os possíveis valores de x, fazendo x vezes a probabilidade de x ser igual a x. Então, vamos pegar como primeiro teorema que x segue como modelo uma binomial, tamanho n e probabilidade p de sucesso. Então, o que essa variável aleatória conta mesmo? E em N ensaios de Bernoulli são aqueles ensaios que você pode ter sucesso ou fracasso, com probabilidade P de dar sucesso, desses N, X são sucesso e o restante é fracasso. Então, só para recapitularmos, o primeiro passo é relembrarmos como é que é a probabilidade de X ser igual a X minúsculo nesse cenário. Então, entre N possíveis ensaios, você escolhe X para obter sucesso, P elevado a X, vezes 1 menos P elevado ao número de fracassos, que nesse caso seria N menos X. Então, vamos tentar ter uma intuição, antes de mais nada, por que é N vezes P. Então, vamos pensar numericamente em um primeiro momento em N igual a 9. 2, 3, 1, 2, 3. Vamos pensar inicialmente N igual a 9. E vamos pensar que P é igual a 1/3. Então, só pegando assim o sentimento desse número, o que significa a probabilidade de sucesso ser 1/3? Isso significa que a gente imagina que a cada 3 experimentos, vamos obter sucesso. Só estou pegando o sentimento do número da nossa probabilidade. Então, se a cada 3 eventos a gente espera obter um sucesso, então nesses 3 aqui eu escolho, por exemplo, que o do meio seja sucesso, aqui eu também vou escolher do meio ser sucesso e aqui o primeiro vai ser sucesso. Claro que eu estou falando uma coisa esperada, um valor esperado. Então, o resultado, o que nós estamos esperando é, ao realizarmos 9 experimentos e a probabilidade de sucesso ser 1/3, obtemos como resposta 3. Agora, digamos que o nosso n não é 9. Digamos que o nosso n é igual a 12. Então, aqui eu vou criar mais uma trinca aqui. E aí, novamente, aqui eu espero um sucesso, um sucesso, um sucesso e um sucesso. Ou seja, a probabilidade de eu obter o que é esperado que eu vou obter 4 sucessos. É claro que, novamente, eu só estou explorando a intuição. Então, em outras palavras, eu posso traduzir esse 4 como o número de ensaios multiplicado pela probabilidade. Então, o valor esperado é n vezes p. É claro que se eu trocar, por exemplo, o meu n ao invés de 12 ser 11, vamos dizer assim, a quantidade esperada de sucesso aqui nesse caso não vai ser um número inteiro. Vai ser 11 vezes 1/3. Mas tudo bem, o valor esperado ele tem que representar, em um certo sentido, a média. Então vamos lá. Agora que a gente tem uma intuição de que o valor esperado de uma variável aleatória x que segue o modelo binomial é nada mais nada menos que n vezes p, vamos de fato demonstrar esse resultado. Então vamos lá. Então a esperança do valor da variável aleatória x é nada mais nada menos que você fazer uma soma de x vezes probabilidade de x ser igual a x, aonde esse nosso x, bem, quais são os possíveis valores da variável aleatória? Você pode obter 0 sucessos até obter n sucessos. Agora a gente substitui, então aqui nós vamos ter somatória. Observe que se você troca o x igual a 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então eu posso trocar o x igual a 0 por x igual a 1 até n, x vezes. Quem é esse cara mesmo? É n escolhe x
p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Agora vamos continuar a nossa conta. Como o resultado vai dar n vezes p, então o que eu vou fazer? Vou abrir essa fórmula. Então vamos abrir essa fórmula. Então nós vamos ter aqui somatória de x igual a 1 até n, x vezes. Quem é esse cara aqui? É n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos 1, desculpa, n menos x fatorial. E aqui, esse p elevado a x, eu vou quebrar como p vezes p elevado a x menos 1. E aqui eu repito, 1 menos p elevado a n menos x. O que eu estou fazendo? Já que eu quero demonstrar que a esperança vai ser n vezes p, então vai ser conveniente eu botar o n vezes p em evidência e ver o que vai sobrar na somatória. Então, observe que com esse n aqui, esse n fatorial, eu posso substituí-lo por n vezes n menos 1 fatorial. Então, colocando, como esse n não depende de x e esse p não depende de x, eu posso jogar para fora da somatória. Então, n vezes p. Eu posso realizar a somatória de x igual a 1 até n. E vamos ver o que sobra aqui. Então, esse n eu joguei para fora. Esse x eu posso simplificar com esse x fatorial. Então, embaixo vai ficar x menos 1 fatorial. Esse n menos x eu repito. Aqui vai sobrar n menos 1 fatorial. Esse p está fora da somatória. P elevado a x menos 1. 1 menos p elevado a n menos x. Então, o que nós vamos precisar justificar é que esse cara aqui vai ser igual a 1. Essa somatória que está aqui. Só que observe o seguinte. Se eu substituir o x menos 1 por y, então vou chamar de y x menos 1. O que vai acontecer quando eu mudo, vamos colocar assim, a notação da minha somatória? Então, aquele resultado ali em cima vai ficar n vezes p vezes somatória. Aí, ao invés de x, eu vou colocar y. Mas se x for igual a 1, y vai ser igual a 0. E se x for igual a n, y vai ser n menos 1. Então, aqui eu vou manter o n menos 1 fatorial dividido por y fatorial n menos x fatorial. Então, aqui nesse caso, vai ficar, se eu isolar o menos x aqui, né? Passar o menos x para cá e o menos y para cá, nós vamos ter o quê? N menos, vamos fazer essa continha devagarzinho? Então aqui eu vou isolar para ficar menos x. Então aqui vai ficar menos x igual a menos y menos 1. Passo o x para lá, passo o y para cá. Então aqui vai ficar n menos, vou trocar a ordem, né? Menos 1 menos y fatorial p elevado a y, 1 menos p elevado a quanto que é n menos x. Vamos fazer essa conta aqui no rascunho. N menos x é igual a, se a gente isolar o x... Ah não, a gente pode até aproveitar o menos x aqui. Isso aqui é a mesma coisa que n menos 1 menos y. Então aqui vai ficar n menos 1, n menos 1 menos y. E observe que está escrito nessa somatória. N vezes p vezes somatória de y igual a 0 é n menos 1. Esse número aqui é exatamente você pegar n menos 1 elementos e escolher y, porque é exatamente a fórmula. O de cima fatorial dividido pelo de baixo fatorial vezes o de cima menos o de baixo fatorial. Então, esse número aqui representa justamente n menos 1 escolhe y. P elevado a y, 1 menos p elevado a n menos 1 menos y.
Esse cara aqui, se vocês observarem direitinho, a gente pode dizer que é a probabilidade de uma variável aleatória y maiúsculo ser igual a y minúsculo, aonde o y maiúsculo tem como modelo, como função de probabilidade, uma distribuição de Bernoulli, aonde nós temos n-1 amostras com probabilidade p de sucesso, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu posso substituir essa expressão como n vezes p vezes somatória de y igual a zero até n-1, probabilidade do y maiúsculo ser igual a y. Só que aí, nesse caso, como você está varrendo todos os possíveis valores da variável aleatória y correr, então essa somatória aqui tem que ser igual a 1. Então, isso aqui vai ficar n vezes p vezes 1. E isso implica que o valor esperado da variável aleatória x, que é o que está destacado lá no início, esse cara aqui, é igual a n vezes p. Então, essa é a solução do valor esperado, onde a nossa distribuição é uma distribuição binomial, com amostra n e probabilidade de sucesso p. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos agora supor que a nossa variável aleatória x seja a hipergeométrica n, m e n maiúsculo. O que isso quer dizer? Vamos relembrar rapidamente o que é essa distribuição. Você tem, por exemplo, uma população de n maiúsculos, aonde nesse n maiúsculo você tem alguns sucessos e você tem alguns fracassos. O n maiúsculo representa a população total. O m minúsculo significa o número de sucessos, nesse caso o número de bolinhas verdes. E o n minúsculo significa o tamanho da sua amostra, porque você vai pegar a população e você vai tirar uma amostra de n minúsculo quantidades. E a variável aleatória está contando o quanto de sucesso você obteve. Então, recapitulando rapidamente, qual é a probabilidade da variável aleatória x ser igual a x minúsculo? É nada mais nada menos que você contar de quantas formas você pode pegar n sucessos e escolher x, multiplicar por de quantas formas você pode pegar os fracassos, que nesse caso seria n maiúsculo menos m, e selecionar o restante, que seria n menos x, e dividir por n maiúsculo, escolhe n minúsculo. Agora vamos tentar ter apenas uma intuição de por que a variável aleatória, o valor esperado dessa variável aleatória, tem como resultado esse cara aqui. E aí observe que, comparando o exemplo anterior, é como se esse cara aqui fizesse papel de P. E até faz sentido. Se você está supondo que você pode escolher qualquer um desses elementos e esses elementos têm a mesma probabilidade de ser selecionada, então a probabilidade de você obter sucesso seria o quê? O número de sucessos dividido pelo número de casos total. Então, em um certo sentido, faz sentido porque que o valor esperado dessa variável aleatória é n vezes m sobre n. Esse aqui está meio que fazendo papel de p. Mas vamos provar matematicamente. Então vamos lá. Então, por definição, a esperança ou o valor esperado da variável aleatória x é nada mais nada menos que você fazer uma soma, onde o x pode ser de 0 até. E aí, nesse caso, a gente vai ter que dividir em dois casos, né? Você tem o caso onde n é menor do que m e n maior do que m. Então, eu vou supor aqui, inicialmente, que o nosso n é menor do que m. É claro que o outro caso a gente vai ter que pensar de maneira análoga, vou deixar como exercício para vocês trabalharem, que o princípio é mais ou menos o mesmo. Então, x igual a 0 até n minúsculo, ou seja, você vai o máximo que você vai obter de sucesso é justamente a amostra toda ser sucesso, x vezes a probabilidade de x ser igual a x,
Mas observe que para x igual a 0, isso aqui vai se anular. Isso aqui vai ser somatória de x igual a 1 até n, x vezes a probabilidade de x ser igual a x. Agora nós vamos substituir. Então, isso aqui vai dar somatória x igual a 1 até n, x vezes m escolhe x vezes n maiúsculo menos m, n minúsculo menos x, dividido por n maiúsculo escolhe n minúsculo. Agora vamos desenvolver essa conta, lembrando que a gente precisa, vamos dizer assim, usando a mesma estratégia da distribuição binomial, nós precisamos colocar em evidência o n minúsculo e o n maiúsculo. Então nós vamos fazer exatamente isso. Então eu vou abrir essas três parcelas. Então aqui vai ficar somatória de x igual a 1 até n, x vezes. Vou começar com essa primeira parcela, que aí vai ficar m fatorial dividido por x fatorial vezes m menos x fatorial multiplicado por. Agora vou partir para essa segunda parte. Que aí vai ser n maiúsculo menos m fatorial dividido por n minúsculo menos x fatorial multiplicado por esse de cima menos o de baixo. E aí, nesse caso, vai ficar n maiúsculo menos m, vou botar entre parênteses, menos n menos x fatorial. Isso tudo dividido por n maiúsculo fatorial dividido por n minúsculo fatorial vezes n maiúsculo menos n minúsculo fatorial. Então, vamos colocar em evidência uma parcela n, m e n maiúsculo. Então, aqui vai ficar n vezes m, n maiúsculo. Para você gerar, vamos dizer assim, esse efeito, vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui vai ficar x. Para você ter retirado um m aqui, você teria que ter desmembrado esse m. Então, vai ficar m menos 1 fatorial aqui em cima. M menos 1 fatorial aqui em cima. Esse x eu posso simplificar com x fatorial. Então, aqui embaixo vai ficar x menos 1 fatorial vezes m menos x fatorial. Então, essa primeira parcela já foi resolvida, vamos colocar assim. Aonde eu consegui tirar o m. Falta retirarmos o n. Esse n eu posso retirar daqui. Então, esse n aqui vai ficar n menos 1 fatorial. Já vou desmembrar esse cara logo, então. Então, vamos lá. Esse n fatorial, esse n maiúsculo, sai para fora da somatória dividindo. Lembre-se que é fração sobre fração. Repete primeiro, multiplica o inverso do segundo. Então, esse n fatorial fica aqui. Esse aqui fica aqui em cima. Então, o nosso denominador vai ficar n maiúsculo menos 1 fatorial. Esse, você tira um dos n's aqui. Aqui vai ficar n menos 1 fatorial. N maiúsculo menos n minúsculo fatorial. Agora falta esse pedaço aqui que eu só repito, porque eu não fiz nada com ele, né? Joguei para fora, exatamente. Então, eu já vou substituir essa parcela aqui. Como eu não mexi com ela, isso aqui é exatamente essa combinação. Então, eu vou colocar aqui. Combinação n maiúsculo menos m sobre n minúsculo menos x. Ou seja, de essa quantidade, escolhe essa quantidade. Essa quantidade, escolhe essa quantidade. Então, vamos tentar entender o que está escrito aqui.
Então aqui é n minúsculo vezes m sobre n maiúsculo vezes. Aqui na somatória de x igual a 1 tem n minúsculo, vamos ver o que nós temos aqui. Observe que aqui, essa fórmula aqui, se a gente somar e subtrair por 1, esse número que está nesse primeiro colchete, vou até mudar a cor aqui, é exatamente m menos 1 escolhe x menos 1. Vamos observar? É m menos 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial vezes m menos 1 menos x menos 1, aí os 1 se cancelam, fatorial. Então, esse primeiro colchete eu posso traduzir com essa combinação. Aqui vai ficar n maiúsculo menos. Eu vou até substituir um pouco, né? Esse n maiúsculo menos m, eu vou colocar assim, n menos 1 menos m menos 1. Estou somando e subtraindo por 1. Isso aqui vai ficar mais conveniente quando eu for explicar isso melhor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então vai ficar n menos 1 menos x menos 1. Então eu só reescrevi o mesmo número, somando e subtraindo por 1. E aqui embaixo nós vamos ter n maiúsculo menos 1, escolhe n minúsculo menos 1. Então, se eu chamar, por exemplo, se eu chamar de y x menos 1, o que nós vamos obter naquela somatória ali em cima vai ser o seguinte: n vezes m sobre n maiúsculo vezes somatória de o y vai de 0 até n menos 1. Você está trocando x por n. Quem é esse cara aqui? Eu tentar diminuir aqui para poder visualizar melhor. Esse cara aqui é nada mais nada menos que m menos 1 escolhe y vezes, aqui vai ficar n maiúsculo menos 1 menos m menos 1 escolhe n menos 1 menos y dividido por n menos 1 escolhe n menos 1. O que essa conta gigantesca está querendo dizer? Observe que você está de m menos 1, você está escolhendo y. Ou seja, a gente pode pensar na própria variável, na distribuição hipergeométrica. Agora, ao invés de termos m sucessos, nós temos m menos 1 sucessos. E aí você escolhe y. A sua população total, ao invés de você pensar em n maiúsculo, pense em n maiúsculo menos 1. E aí, nesse caso, os fracassos seriam o quê? A quantidade da sua população total menos o sucesso. O tamanho da sua amostra, ao invés de ser n minúsculo, é n menos 1. Então, o que você está dizendo aqui, isso aqui é exatamente n vezes m sobre n maiúsculo vezes somatória de y igual a 0 até n menos 1 da probabilidade da sua variável aleatória y maiúsculo ser igual a y minúsculo. E agora vem o detalhe, aonde o y maiúsculo ele segue a distribuição hipergeométrica, onde a população total é n menos 1, o número de sucessos é m menos 1 e o número da amostra é n menos 1. Observe que, se você tivesse desenvolvido a sua conta, ao invés de ser n minúsculo menor do que m, vou até retornar aqui. Se ao invés de você desenvolver a conta onde n minúsculo é menor do que m fosse desenvolver ao contrário, você fosse desenvolver esse caso aqui, a sua somatória ia até m, e aqui no final você teria um m menos 1 da mesma forma. Só que observe que se a sua variável aleatória y segue esse modelo, você está varrendo todos os possíveis valores da sua variável aleatória. Ou seja, essa somatória tem que ser igual a 1. Isso implica que isso dá n vezes m sobre n.
E, portanto, o valor esperado da nossa variável aleatória x é nada mais, nada menos que n vezes m sobre n, que é bem parecida com a distribuição binomial, só ajustando P, né? Que ao invés de você colocar P, você coloca a proporção de sucessos perante a população toda. Então, a ideia fundamental é termos a intuição de por que o valor esperado das respectivas variáveis aleatórias possuem aqueles valores, e aí, tendo essa intuição, você faz a manipulação para chegar justamente nesse resultado, porque afinal de contas, vamos dizer assim, os resultados são verdadeiros. Então, a gente basicamente coloca em evidência o que a gente está interessado, mostra que a somatória dá igual a 1, fazendo o quê? Fazendo uma pequena mudança de variável para chegarmos numa distribuição de probabilidade na qual nós temos controle e conseguimos calcular efetivamente a somatória. Nem todas as distribuições dá para fazer dessa maneira, mas é uma boa estratégia para justificar o valor esperado de determinadas variáveis aleatórias. Então, nós vamos para o próximo exemplo. Agora, seja x uma variável aleatória cuja distribuição é a binomial negativa RP, ou seja, nós queremos saber com quantos ensaios nós precisamos fazer, ensaios de Bernoulli, com probabilidade P de sucesso, nós precisamos realizar para obtermos R sucessos. Então, é como se eu fizesse isso aqui, né? 1, 2, 3, X, aonde necessariamente a gente para o último experimento tem que ser sucesso, que vai ser o Résimo. Então, só para relembrarmos a nossa função de probabilidade, nesse caso a nossa função de probabilidade vai ser o quê? Bem, eu vou pegar esses espaços vazios, que são x menos 1, vou preencher com r menos 1 sucessos, p elevado a r vezes 1 menos p elevado a x menos r. Número de sucessos, número de fracassos. Então, vamos lá. Então, por definição, a esperança da variável aleatória x vai ser somatória x vezes a probabilidade da variável aleatória ser igual a x. Só que quais são os possíveis valores de x? Bem, o menor valor possível para x tem que ser r, onde você obtém todos os seus experimentos iguais a r. E o maior, como não existe, você coloca infinito. Então, o x minúsculo vai de r até infinito. Então, vamos continuar a nossa conta. Então, isso vai dar somatória x igual a r até infinito, x vezes. Vamos lá. Então, a gente tem que pegar x menos 1, escolhe r menos 1, p minúsculo elevado a r, vezes 1, 1 menos p elevado a x menos r. Então, vamos continuar a nossa conta. Agora é só substituir, né? Então, aqui somatória x igual a r até infinito. Então, aqui vai ficar x vezes x menos 1 fatorial dividido por r menos 1 fatorial vezes x menos 1 menos r menos 1, que é a mesma coisa que x menos r. Aqui eu só repito, né? P elevado a r, 1 menos p, x menos r. Então, lembre-se daquela estratégia. Nós vamos colocar em evidência justamente esse resultado aqui. Para obtermos esse R sobre P, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar em cima e baixo por R. E nós vamos multiplicar em cima e baixo por P. Multiplicar em cima e baixo por P. Porque ao fazermos isso, colocando o R sobre P em evidência, nós vamos obter somatória de x igual a R até infinito, x vezes x menos 1 fatorial dá x fatorial, dividido por r vezes r menos 1 fatorial, r fatorial, x
menos R fatorial. Esse P elevado a R com esse P vai dar P elevado a R mais 1 vezes 1 menos P elevado a X menos R. Observe que isso aqui vai dar R sobre P, somatória de X igual a R até infinito. Isso aqui é você fazer X, escolhe R, P elevado a R mais 1, 1 menos P, elevado a X menos R. E inspirado nas contas anteriores, nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Só que a gente precisa tentar entender o que esse número está querendo dizer. Esse número está meio que falando assim, você tem x mais 1 espaços, x mais 1 espaços vazios, onde você vai ter r mais 1 sucessos. Então, se você fixa o último como sucesso, você vai ter que distribuir os x restantes, vai ter que distribuir r. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de y, vamos colocar assim, x mais 1. Vou considerar x mais 1 ensaios aqui. Se eu faço isso, o que vai acontecer com a nossa somatória? Aqui vai ficar R sobre P vezes somatória de, troco o x por R, então isso quer dizer que y vai de R mais 1 até infinito. Aqui vai ficar, troca o x aqui, vai ficar y menos 1, escolhe R, P elevado a R mais 1, 1 menos P, isola o x, então aqui vai ficar y menos 1, então vai ficar y menos 1 menos R, trocando o x aqui nessa expressão. Se a gente observar direitinho, esse cara aqui é exatamente a probabilidade da variável aleatória y maiúsculo ser igual a y minúsculo, aonde y maiúsculo segue que distribuição? Bem, ela é a binomial negativa, aonde eu estou esperando R mais 1 sucessos, com probabilidade P de obter sucesso. Porque aí, observe, eu tenho R mais 1 sucessos, aqui na verdade vou até mudar aqui a forma, na verdade o certo é colocar Y menos R mais 1, só observar que é a mesma coisa. Então aqui vai ficar R mais 1 sucessos, Y menos R mais 1 são os números de fracassos. Isso aqui é exatamente essa distribuição. Só que como o valor mínimo é R mais 1, então você está varrendo todos os possíveis valores da sua variável aleatória y maiúsculo. Então essa somatória aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, isso é igual a R sobre P. E isso implica, só para concluirmos, que a esperança da nossa variável aleatória x é igual a R sobre P. Sempre o mesmo princípio. Você começa armando a conta, coloca em evidência quem você está querendo analisar. O que sobrar na somatória, você associa a uma outra variável aleatória, geralmente é da mesma família da distribuição de probabilidade, porém com um parâmetro um pouco diferente, e voilà, você conclui o seu exercício. Para fecharmos, vamos fazer a distribuição, a variável aleatória de Poisson. Bem, vamos relembrar como é que funciona a função aqui. Então, a probabilidade da variável aleatória x ser igual a x minúsculo, ela era o quê? Era E elevado à média, o nosso E elevado a menos mu, na verdade, vezes mu elevado a x, dividido por x fatorial. A gente precisa de uma outra observação antes de a gente continuar o nosso exercício, que é o seguinte. Isso aqui é uma informação extra pela característica do nosso exercício. Se a gente quiser descrever, por exemplo, o E elevado a x, uma ferramenta chamada série de Taylor,
Isso aqui é exatamente igual à somatória de x igual a zero até infinito, x elevado a n sobre n fatorial. Eu vou trocar o x pelo j por uma questão didática, mas aqui nós temos uma aproximação do e elevado a j. Uma aproximação não, um resultado, uma igualdade. Isso aqui nos será útil. Então vamos lá, vamos desenvolver a nossa conta. Então, fazer aqui em azul, o valor esperado da nossa variável aleatória x vai ser nada mais nada menos que fazer uma somatória, onde o x vai de zero até infinito, x vezes essa distribuição. Eu vou direto. E elevado a menos mu vezes mu elevado a x sobre x fatorial. Eu já vou apagar o x igual a zero, porque aqui, como o x igual a zero vai anular aqui, eu já vou começar sem perda de unidade, x igual a 1. Observe que aqui a gente pode simplificar, fazendo com que esse mu fique... Vamos devagar então. Aqui é x igual a 1, é infinito. Eu consigo simplificar esse x com esse x, vai ficar x menos 1 fatorial é elevado a menos mu vezes esse mu elevado a x. Eu posso escrever como mu elevado a x menos 1 vezes mu. Então isso aqui vai ficar igual a... Vou colocar o mu para fora. Somatória x igual a 1 até infinito é elevado a menos mu vezes é elevado a... Na verdade, perdão. Mu elevado a x menos 1 dividido por x menos 1 fatorial. Se vocês observarem direitinho, chamando y de x menos 1, nós vamos obter nessa nossa somatória mu vezes somatória y igual, troca o x por 1, y de 0 até infinito, é elevado a menos mu vezes mu elevado a y sobre y fatorial. Isso quer dizer que nós vamos ter mu vezes somatória de y igual a 0 até infinito da probabilidade da variável aleatória y maiúsculo ser igual a y minúsculo, aonde o nosso y maiúsculo tem como distribuição também de Poisson com média μ. Só que, como você está varrendo todos os valores possíveis, então isso aqui é igual a 1, 1 vezes μ igual a 1. Portanto, o valor esperado da variável aleatória x com distribuição de Poisson é igual a μ. Ou seja, esse parâmetro μ que aparece na fórmula de Poisson realmente é a média, ou valor esperado da distribuição. Espero que tenha ficado claro essas videoaulas. Observe que todas essas distribuições seguem a mesma técnica, então pratiquem, reforcem os conceitos e até a próxima videoaula.